Vamos lá, eu sou Kaique Bastos, sou o CEO aqui da Solafosse e hoje vamos falar de um assunto que é pertinente aí em várias operações. Muita gente fala no mercado de escalar. E quando a gente fala de escalar, muitas vezes a gente pensa em escalar vendas, né? Escalar o número de vendas, escalar o número de vendedores, escalar o tamanho da empresa, o tamanho da equipe, o tamanho do escritório. Mas hoje a gente vai trazer uma forma de escalar de forma segura. Como que você vai conseguir, né, crescer no mercado solar de uma maneira previsível, de uma maneira escalável e, consequência, de uma maneira que sobre dinheiro no teu caixa. E a Solafosse está há mais de 4 anos no mercado, são 3 anos e pouquinho no mercado, e de lá para cá a gente conseguiu construir muito material, muito conteúdo e ter acesso a vários dados. Esses dados é o que vai trazer para a gente consistência na nossa metodologia. Então, hoje eu trouxe alguns exemplos que vão ilustrar para vocês o que funciona, o que não funciona e o que é que você tem que estar de olho aí dentro da operação. Você vai sair daqui com um plano claro de como gerar 25 reuniões por semana na agenda do seu time comercial. É claro, né? A gente vai trabalhar aqui devido às proporções. Se você é um cara que está sozinho na operação comercial, não tem nem tempo para você atender essas 25 reuniões geradas. Mas se você já tem uma equipe de pré-venda, já tem um vendedor, a gente vai sair daqui hoje com um plano claro de como gerar reunião toda semana, reunião com o ticket médio mais alto, com cliente qualificado que vai comprar da sua empresa e ainda vai te indicar sorrindo. Beleza? Fique até o final. Eu também tenho um grande convite para fazer para todos que estão aqui hoje. Então vamos lá. Hoje, qual é a realidade? O que é que a gente enxerga dentro do mercado? Né? Muitos integradores sobrecarregados têm uma estrutura organizada e o pior, né? Sem uma perspectiva de crescimento. Eu não digo só os integradores pequenos ou os integradores que estão iniciando agora. Estou falando dos integradores até maiores e estrutura. Ainda assim, esse integrador ele cresceu na força do braço, ele cresceu na força da execução, e o caixa está lá em cima, né? O faturamento está lá em cima, mas internamente é uma bagunça. Se esse cara ele saiu, a empresa ela para. Se esse cara ele fica doente, a empresa ela para. E para crescer de forma sólida, independente dos fatores do mercado, como economia, legislação, dólar, insumo na China, é fundamental construir um processo comercial, um sistema comercial robusto. Tem muita gente que, quando eu pergunto, meu querido, por que você não está vendendo quanto você deveria vender? Aí a primeira resposta dele é, Kaique, mas as propostas estão chegando, estão ficando ali na rejeição do crédito no banco. Aí que é ano de eleição, e você sabe que ano de eleição as coisas não andam. Kaique, o dólar está subindo. Kaique, mudou a tributação. Todos esses fatores, time, eles têm o poder de influenciar o teu resultado, mas nunca eles podem justificar o seu resultado. Então, quando alguém te perguntar por que você não está vendendo, nunca o motivo vai ser externo, porque o fator externo, você não controla. E é normal, tá? E é a maioria dos integradores que a gente perguntam como estão os resultados justificam por fatores externos. A maioria dos empresários justificam os seus resultados por fatores externos. E por isso, muitas vezes, são empresários que acabam entrando em burnout, que estão com ansiedade lá em cima, que não conseguem dormir direito, porque se eles estão colocando a empresa deles na mão de fatores que ele não consegue controlar, eles estão como um barco à deriva no meio do mar, esperando vir uma boa onda. E a gente sabe que esperar vir uma boa onda, muitas vezes, não sai muito bem como a gente esperava. Então, se você quer assumir o controle da sua operação, o controle do teu resultado, você tem que parar de justificar os teus erros, as suas falhas, ou a falta de resultado de fatores externos e começar a assumir o que é que eu posso fazer diferente. Então, se a gente sabe que entre dezembro e janeiro o mercado fica um pouco bagunçado, o que é que eu posso fazer a mais para que esse resultado seja melhor? Eu não acredito em sazonalidade, tá? Apesar que tem alguns meses de chuva e isso atrapalha o serviço ali da entrega do integrador, quando existir meses ruins, é aí que a gente trabalha mais, é aí que a gente faz além, é aí que a gente usa a nossa criatividade. Então, para que você cresça de forma sólida, sem depender de fatores externos, o que você tem que olhar é para o teu sistema de vendas.
é para a tua estrutura comercial. Tem muito integrador que sente que está sempre correndo atrás de novos clientes, mas nunca consegue alcançar uma estabilidade de vendas. A falta de resultado, tá, time? Muitas vezes é apenas um sintoma de um problema muito mais grave. E é justamente isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. É muito difícil encontrar tempo para gerenciar tudo sozinho e ainda focar no crescimento da empresa. Aí eu geralmente pergunto, João, Felipe, se tu tá cuidando da sobrevivência da tua empresa, quem é que está olhando para o crescimento dela? E essa pergunta realmente faz com que muitos integradores gelem de medo, né? Quem é que está olhando para o crescimento da empresa? Então, time, se você não tiver uma equipe para te apoiar, é impossível dar conta de todas as demandas. Se você não tiver um time para estar do seu lado, te orientando e junto com você construindo o teu futuro, é muito difícil chegar lá. E hoje o que a gente vai trazer dentro desse processo é justamente para onde você deve olhar. Muitos ainda não investiram em uma consultoria de vendas ou não investiram em contratar alguém para a equipe, porque eles acreditam que esse custo pode prejudicar o futuro da empresa. A pergunta é, você já fez a conta de quanto custa para você não vender? Vou fazer essa pergunta de novo. Você já se fez a pergunta de quanto custa para a tua empresa financeiramente não vender? Ou quanto custa psicologicamente, emocionalmente para você não vender? Eu tenho certeza que é muito mais caro do que 3, 4, 5 mil reais que você pagaria para resolver o teu problema, né? E tirar você de um empreendedor autônomo e se tornar de fato um empresário. E aí, falando da estrutura comercial, né, aqui na SolarForce a gente defende muito o termo máquina de vendas. E aí tem muita gente que fala assim, Kaique, mas vocês tratam os funcionários, os colaboradores como máquinas? Não. Tá? Máquina de vendas, eu estou falando em relação ao sistema, ao processo, à previsibilidade dessa estrutura. É entender que temos uma esteira industrial, né, e toda a matéria-prima que a gente coloca aqui, né, todo o lead que a gente coloca aqui, no final dessa esteira, tem que resultar em vendas, tem que resultar em um processo, em um produto final. Então, se você o teu sistema de vendas como uma esteira industrial, você tem que cuidar para trazer a melhor matéria-prima, né, melhor lead qualificado, e cuidar dessa esteira para que você tenha uma esteira enxuta, sem desperdício, e com o maior aproveitamento possível. E na área de vendas, né, para empresas mais estruturadas, a gente entrega nessas etapas. Então, o pré-vendedor, o SDR, né, o cara que ele gera a demanda, ele é o responsável por fazer a prospecção, a nutrição de possíveis clientes, né, a qualificação desses leads, trazendo para você ou para a sua equipe de vendas um potencial cliente muito mais trabalhado, muito mais qualificado e muito mais quente. Os vendedores, a gente já sabe, né, é a peça fundamental do tabuleiro, é o cara que vai pegar a bola e chutar para o gol, e o pós-venda, que vai garantir para a gente um MRR, né, uma venda recorrente com serviços, ou trazer para a gente também novas indicações. Então, numa estrutura comercial ideal, você tem um pré-venda, que é o cara que prospecta e gera demanda, você tem um vendedor, que é o cara que faz a apresentação da proposta e faz o fechamento, e você tem um pós-venda, que cuida da experiência desse cliente depois de fechado, garante que esse cliente compre de você mais vezes possíveis assinaturas, como limpeza de placa, monitoramento, entre outros serviços, e ainda assim te gere cada vez mais indicação. Você que está aqui hoje, né, pequeno ou grande, você consegue enxergar essas áreas bem definidas na sua empresa? Muitas vezes essas áreas acontecem em uma pessoa só, né? É o que prospecta, é o que vende e o que faz indicação. Mas até quando isso vai continuar? O que é que precisa acontecer com você ou com sua empresa para você entender que o melhor momento de tomar a decisão é agora? Na verdade, o melhor momento foi lá atrás, né? E o segundo melhor momento é agora. E o que eu vou trazer aqui, time, são os insumos necessários
para que você consiga contratar com segurança, para que você saiba exatamente quem contratar no momento certo de contratar. Por exemplo, a contratação de um pré-vendedor pode ser a alavanca de crescimento que você precisava. Tem muito empresário que não tem tempo nem de responder ao cliente que chega no WhatsApp. Imagina, tem gente chegando todo dia e o empresário não tem tempo de conseguir resolver isso, porque ele está em obra, ele está em serviço, está comprando material, está negociando com o fornecedor, está falando com o pessoal da RH, da contabilidade, do financeiro. São inúmeras responsabilidades que estão em uma pessoa apenas. Ou numa empresa mais estruturada, o cara tem 3, 4 vendedores, mas não tem o cara que gera demanda. E assim, ó, não adianta você me dizer que tem 3, 4 representantes comerciais, porque os representantes comerciais, eles não se sentem responsáveis pelo teu resultado. Eles não se sentem responsáveis nem pelo próprio resultado, né? Imagina pelo seu. Então, se você é integrador e tem vendedores, mas esses vendedores, eles não têm metas, eles não têm CRM, agora é o momento de olhar para isso. É claro, você entendeu que não dá mais para continuar trabalhando do jeito que você trabalhava antes. Beleza? Tem uma equipe, você perde a oportunidade de crescer e de crescer de forma eficiente. Mas calma, tá, time? Antes de sair contratando por aí, precisamos alinhar algumas coisas. Na jornada para escalar sua venda, processos de venda estruturados e validados são um alicerce que transformam desafios em oportunidades e estratégias em resultados consistentes. Então, quando a gente fala de processo, a gente está te dizendo que para que você construa um prédio, a tua base, o teu alicerce, ele precisa estar bem estruturado. Não adianta o teu prédio ser vistoso, o teu prédio ser bonito, bem decorado, se a base que sustenta ela foi feita de qualquer jeito. Então, tem muita gente que sai correndo atrás de contratação de vendedor, muita gente que sai correndo atrás de contratação de CRM, mas esquece do mais importante, que é solidificar a tua estrutura, que é deixar claro os processos. E os processos, muitas vezes, os processos não são aqueles livros grandes, aqueles documentos cheios de firula, não. Os processos, eles já existem na tua empresa. Porém, eles precisam estar documentados para que, a partir do momento que você cresce, todos estejam na mesma página, todos entendam o que precisa fazer. E o processo de venda bem estruturado não é apenas impulsiona a tua escalabilidade, mas também representa uma oportunidade crucial de desenvolver e diversificar canais de vendas. Eu trouxe aqui um organograma não, um mapa mental de como funciona algumas estratégias, tá? No marketing digital, então, por exemplo, você vai investir aqui em Instagram, vai investir em Facebook, vai investir em Google. Esse cliente, ele vai para uma landing page, né? Ele vai para um site, ele vai fazer um cadastro em uma página e automaticamente esse lead ele cai no CRM. O pré-vendedor, ele é o responsável por fazer a primeira abordagem e a execução de todo o fluxo de cadência. E nos fluxos de cadência, todas as mensagens que esse SDR ele manda, ele tem um objetivo. Então, não é apenas investir em tráfego, não é apenas ter uma página que tenha um formulário e não é apenas ter um CRM. Você precisa alinhar com o teu pré-vendedor quais são os scripts necessários. E cada script desse tem o objetivo de fazer o teu potencial cliente avançar na jornada de compra. Então, aqui, se vocês conseguirem dar um zoom na tela, vocês vão entender que existe um momento de você entender o porquê ele não colocou energia solar ainda. Depois, o segundo momento de mostrar para ele o porquê que energia solar é importante e porquê agora. Depois, mostrar para ele provas sociais de clientes que você possui tendo resultado. Depois da quarta mensagem, mostrando para ele os benefícios práticos de ter energia solar. E na quinta mensagem, a gente tem aqui a mensagem de backup, a mensagem de despedida. Porque se teu cliente ele não te respondeu até agora, na última mensagem ele vai ter que te responder. E é aqui que a gente encerra relacionamento. Essa mensagem,
às vezes, ela corresponde de cerca de 60% a 70% do resultado em resposta. Porque geralmente é uma mensagem direta, diz assim, ó, cara, é o seguinte, estou excluindo o seu número da minha lista de contatos. E aí, quando o cliente ele enxerga isso, ele lê isso, ele vai te responder, cara, desculpa, eu não consegui ter tempo. Então, muitas vezes, você está mandando mensagem para o teu potencial cliente e você acredita que ele não te respondeu porque ele não quer ou porque ele não gostou da sua cara. Muitas vezes ele não respondeu porque ele não teve tempo para responder. Eu recebo vários WhatsApps por dia, né? 10, 15 empresas me prospectando. E tem algumas empresas que eu até quero falar com elas. Só que naquele momento que ela me mandou a mensagem, eu não consegui responder. E ela me manda pela segunda vez. Naquele segundo momento, eu também não respondi. E aí ela me liga. Eu gosto de atender ligação, né? Diferente da maioria das pessoas, eu gosto de atender ligação, porque às vezes algumas ligações são úteis. E aí ela me liga. Aí quando ela me liga, ela fala, Kaique, tentei falar com você 2 vezes, não consegui. E aí sim eu recordo das mensagens que ela me mandou, mas eu não consegui responder. Então, time, não é sobre o que você acha. Ah, eu vou parar de mandar mensagem aqui, porque o cara pode não estar gostando. Não é sobre o que você acha. É sobre o processo. E se você tem um processo, você vai conseguir passar desse processo com uma taxa muito maior de conversão. Então, passando pela etapa do pré-vendedor, a gente ainda vem para a etapa de reunião. E essa etapa de reunião, time, corresponde também por boa parte do não fechamento de vendas. Eu não sei como que vocês acompanham o resultado do seu time de vendas, tá? Mas cerca de 70%, 80% do dinheiro está nessa etapa aqui. Vou beber uma água. O que acontece na prática, né? O teu vendedor, ele sempre está buscando a nova oportunidade. A nova oportunidade. A nova oportunidade. E isso faz com que ele esqueça da oportunidade anterior. Então, ele vai lá, atende o cliente, faz a visita, apresenta a proposta, o cara ele fala que vai pensar um pouco, ou que vai apresentar para a esposa. E o que acontece? Magicamente, esse vendedor, ele some. Passa 15 dias, 20 dias, 25 dias, aí o dono da empresa cobra o cara, e aí, cadê aquele lead lá que você falou que ia fechar? Aí ele lembra do cara. Aí quando ele vai falar com o cara já comprou com o concorrente. O que acabou acontecendo? O teu vendedor participou dos treinamentos da SolarForce, participou das aulas, participou dos scripts, fez uma apresentação fantástica, fez com que na mente do cliente a energia solar fizesse sentido e entendesse que era agora, mas você levantou a bola para um outro cara mais esperto e mais rápido. Olhe para quem você já apresentou reunião. E não venha com, Kaique, mas esse pessoal aí é tudo curioso. Não vem com isso, não, porque, time, se você fez tudo o que tinha que fazer, você tem que executar o processo até o final. E na prospecção de vendas também. Na prospecção existe a lista de contatos, a gente higieniza essa lista, a gente prepara essa lista tirando os curiosos, tirando o telefone fixo, tirando leads que não têm o perfil e jogando para o CRM. Ele passa por uma cadência, de novo, né, de follow-up, então perguntando se o consumo de energia está impactando no fluxo de caixa dele. Depois você vai mandar, olha o resultado desse cliente. Depois você vai aprovar para ele por que energia solar é para ele. Depois você vai mostrar por que prioridade resolver. E no final, você manda um breakup dizendo que, infelizmente, ele perdeu uma puta oportunidade. Depois disso, ele vai para a reunião, passa para o follow-up 1, 2, 3 e 4, avança para a negociação e faz o fechamento de vendas. O que acontece, time? Isso já acontece na operação comercial de vocês, mas isso não acontece de forma clara. Isso não acontece de forma com que você consiga metrificar. E o problema é justamente esse. O problema não é falta de processo, que o processo acontece. O problema é que você não metrifica o processo. E sem saber o processo, você acaba não tendo acesso ao custo de aquisição, o ROAS, a taxa de conversão. E todos esses números são fundamentais para a tomada de decisão. Aqui na SolarForce, a gente tem os nossos funis, né? E a gente entende, né? De 100 leads prospectados, quantos são abordados? Dos abordados, quantos vão para uma conexão?
Dos que estão conectados, quantos que viram oportunidade? Dos que foram para uma oportunidade, quantos que viram proposta? Dos que viram proposta, quantos vão para negociação? De negociação, quantos pagam? Então, quando você começa a metrificar, você consegue entender aonde que você está perdendo. E aí fica muito mais fácil resolver esse problema. Ou então, você começa a identificar que no teu time comercial está acontecendo coisas estranhas. Então, por exemplo, aqui embaixo é o volume de ligação durante uma semana. Então, eu tenho aqui a Andréia, que fez 269 ligações, e eu tenho a Tatiana, que também é pré-vendedora, e fez 115 reuniões. Então, eu posso chegar para a Tatiana e perguntar, Tatiana, o que aconteceu essa semana? Por que a Andréia conseguiu fazer mais que o dobro de ligações que você? Por que a Andréia conseguiu agendar o dobro de reuniões que você? E muitas vezes, time, se você não tem esses dados, você não consegue metrificar. E é aqui que entra o papel da engenharia de vendas. Você, gestor, tem que parar de ser engenheiro eletricista e começar a ser engenheiro de vendas da sua empresa. Você, como gestor, precisa interpretar os dados, ter clareza dessas informações para poder saber agir. Então, qual é a média? Né? Então, historicamente, na sua posse, a gente entende que um lead qualificado para oportunidade tem que ser de 30% de conversão. Então, quanto melhor é o teu canal de vendas, melhor a taxa de conversão em oportunidade. Tem canais que provavelmente a taxa de conversão é quase 100%. Então, tem empresas que trabalham com funil de indicação, e o funil de indicação são de empresas, né? Então, você tem ali o dono de uma contabilidade, e essa contabilidade te indica os empresários que fazem parte dela. Então, nesse canal de vendas, a taxa de lead para a oportunidade é muito alta. Mas, às vezes, tem ali o tráfego pago, onde chega leads que são curiosos ou leads que não têm as características certas, que essa taxa de conversão pode chegar a 15%, 20%. Então, é fundamental você medir, mas é fundamental que, melhor do que medir, é você ter o benchmark, você tem uma referência para poder ter. E não existe melhor referência do que a sua própria empresa, ou do que seu mês anterior. Então, aqui a gente tem alguns benchmarks, né, de mercado. De lead para oportunidade, de 30% a 50% de conversão, de oportunidade para proposta realizada, uma média de 70% de conversão, e 30% de no-show, né? 30% não comparece à reunião que foi agendada. De proposta realizada para venda, de 20% a 30%. Esses números podem ser a mais, ou esses números podem ser a menos. Né? O que vai editar a realidade desses números, de fato, é a tua estrutura. Mas, Kaique, quais são as métricas, né? Quais são os números que eu preciso metrificar aqui dentro para saber se eu estou positivo ou negativo? Time, tira um print disso aqui, que isso aqui é muito importante, tá? Quais métricas você vai acompanhar para otimizar a sua máquina de vendas? Então, a primeira métrica é o volume do teu funil de vendas. Então, quantos leads estão chegando todo mês? Tá chegando aqui 50 leads do marketing, chega a uns 15 de indicação e 200 de prospecção que minha SDR fez. Anote esse número aqui, tá? E anote esse número por canal. Porque, como eu falei lá atrás, um canal para o outro, isso pode mudar. Então, a gente precisa interpretar o volume do funil de vendas por canal, tá? Então, qual o volume de leads, quantas oportunidades, quantas propostas e quantas vendas. Então, toda vez que um cliente ele vem reclamar, o volume de proposta dele está baixo. E um ponto que a gente precisa entender é: vendas é consequência. Você não consegue controlar o número de vendas. O número de vendas é algo que acontece, mas você consegue controlar o número de leads qualificados. Então, se você quiser ter mais venda, aumenta o número de leads qualificados. Parece óbvio, né? Mas tem muita gente que não entendeu ainda como funciona essa dinâmica. O segundo ponto é os resultados. Qual é o total de vendas que você teve nesse mês ou nessa semana? Né? Qual é o ticket médio
dessas vendas? Qual o valor médio por venda? E qual é o total de faturamento? Outro número que você precisa olhar é a taxa de conversão. Qual é a taxa de conversão de leads para oportunidade, de oportunidade para proposta e de proposta para venda? Além disso, qual é o custo de aquisição do seu cliente e também qual é o retorno sobre investimento em marketing. Então, se você bota 3 mil, 4 mil em tráfego pago, quanto que retorna para você lá no final do mês esse resultado? Eu trouxe, time, aqui alguns exemplos para que a gente consiga enxergar essa estrutura mais alinhada. Mas vamos lá, antes disso, eu quero te trazer. Existem 3 estratégias, né, que são fundamentais para que você tenha estrutura mais previsível dentro da operação. O primeiro é o funil de marketing, o segundo é o funil de pré-venda e o terceiro é a máquina de vendas. É essa estrutura em conjunto. Então, o funil de marketing tem seu poder, o funil de pré-venda tem seu poder, mas essas 3 estratégias rodando juntas são fundamentais e trazem para você um resultado fundamental. Então, aqui eu trouxe um exemplo, tá, de como que a gente avalia uma estratégia onde um dos mentorados investiu em marketing digital. Então, vamos lá. Ele investiu 1.720 em tráfego pago, R$2.000 para o gestor de tráfego, então aqui deu um total de 3.720, e mais 1.800 do SDR e R$200 do pré-vendedor. Então, aqui, esse cara teve um custo total de R$5.720, gerou 300 leads. Desses 300 leads, 150 foram oportunidades, 100 propostas e 20 vendas, tá? Esse funil aqui é um funil que está extremamente positivo, tá? A realidade aqui, geralmente, vai ser em torno de 6 a 8 vendas. Mas eu trouxe aqui um funil para ilustrar para vocês o que é que vocês têm que olhar, né? Tanto em relação ao volume, quanto em relação a resultado. Beleza? Então, como é que a gente mede a eficiência do canal de vendas? Medindo a taxa de conversão, medindo o custo de aquisição e o retorno de investimento sobre o cliente. Aí temos também o Thiago Solar. Ele investiu R$1.800 no pré-vendedor, ele pagou R$600 numa lista, mais R$200 no CRM e mais R$200 em automação. Então, ele teve aqui R$2.800 de investimento total de custo de vendas, contra 5.720. Só que teve um porém. No marketing digital, predominantemente, você vai gerar ticket médios abaixo de R$25.000. Então, ele teve que ter aqui 12 vendas de 25 para gerar 300 mil. No funil de prospecção, ele teve um custo total de R$2.800 e gerou 8 vendas. Porém, o ticket médio dele aqui foi 72.500. Então, ele teve um ticket médio maior, um investimento menor e um faturamento quase o dobro. Por quê? Porque quando a gente fala de prospecção ativa, o teu maior custo vai ser com vendas, com o vendedor, com o BDR, com o pré-vendedor PJ. Então, quando você só tem um custo, né, o teu resultado ele fica muito menor. Então, aqui eu tive um CAC de R$350 por venda, contra um CAC de 476 por venda aqui do tráfego pago. Qual é o melhor, Kaique? Tráfego pago ou prospecção? Eu vou te dizer que o melhor é o tráfego pago mais prospecção. Os 2 canais andando junto, onde o gestor investiu 8.720 e teve no final do mês R$800.000, integrando 2 canais que são extremamente efetivos, porém trazem, né, resultados diferentes. Tráfego pago com foco maior em volume e ticket médio mais baixo, e prospecção, o foco em um ticket médio mais alto com um custo menor. O ideal é que todos os 2
né, sejam equilibrados. E aqui a gente tem, né, uma comparação entre esses dois canais. O João gerou 172 leads, 86 oportunidades, 60 propostas, 12 vendas, 300 mil. Tiago, né, os números que a gente apresentou é baixo, e o Carlos teve essas vendas híbridas, né? Teve um total de 20 mil, com ticket médio de 40 mil reais, e um retorno muito mais efetivo. O que é que eu quero dizer com esses resultados aqui, time? O resultado, ele é consequência, e ele só vai acontecer se você estiver olhando para o dado certo. Tem integrador que tem CRM e ele utiliza o CRM apenas como um bloco de notas. Ele utiliza o CRM apenas para gerar proposta. E ele não consegue ter controle dos resultados. E o que eu quero trazer para você aqui é que hoje você tem a oportunidade de mudar isso. Hoje você tem a SolarForce do seu lado, né, especializada em processo, em gestão e especializada no mercado solar. E isso faz com que as nossas estratégias e os nossos ajustes sejam muito mais eficientes para a tua estrutura. Os pilares que a gente tem dentro da SolarForce são pessoas, processos de gestão. Olha como um resultado ele é incerto quando eu só tenho pessoas. E olha como o teu resultado ele começa a ser padronizado, a ser mais seguro quando você investe em processo. E aí, quando você investe em gestão, você tem um crescimento. Tem muita empresa que ainda está aqui, né? Tem um vendedor, 2 vendedores, né? Está muito centralizado no dono ainda as informações, e por isso acontece a montanha-russa. E no momento em que ele começa a deixar os processos alinhados com todo mundo, você nota que o resultado ele não cresce. O resultado ele começa a se tornar previsível. E é isso que o processo traz, previsibilidade. Mas para crescer, não adianta só processo. Você tem que saber para onde olhar, tem que saber qual engrenagem você tem que ajustar nessa tua máquina de vendas. E é aí que entra a gestão, e é aí que você consegue crescer. O que eu tenho que trazer para vocês hoje, time? 3 verdades que você precisa sair dessa call de hoje aqui. A sua empresa ou está crescendo ou está morrendo. Então, é preciso agir proativamente para garantir um crescimento contínuo. Não adianta ter que contratar SolarForce quando você não tiver mais dinheiro, porque a conta não fecha. Então, eu estou te dando a oportunidade de ter acesso a conteúdos e conhecimentos que valem no mercado, que empresários pagam milhões para ter acesso. E que bom que você está aqui hoje assistindo isso. Você já entendeu que você precisa fazer diferente. Não espere até que os problemas surjam para agir. Comprometa-se com a execução consistente e proativamente das suas estratégias. Time, de novo, não adianta esperar a bomba explodir. A consistência é melhor do que a intensidade. Então, tem muito empresário que, quando o calo aperta, ele vai lá e dá um sprint, né? Ele vai lá e faz mais, e coloca mais energia, e coloca mais braço, e coloca mais atenção, mas não adianta. Não estamos falando aqui de uma corrida de 100 metros, que intensidade que importa. A gente está falando aqui de consistência, a gente está falando aqui de médio e longo prazo. E o jogo do médio e longo prazo requer processo, requer gestão. E não busque culpados ou terceirize sua responsabilidade. Assuma o controle e faça o que for necessário para que você consiga alcançar os seus objetivos. Eu quero entender aqui hoje, tá, time? Quem está comprometido com o crescimento da própria empresa? Coloca aqui no chat, eu estou dentro, para eu ver quem está comprometido com o crescimento da própria empresa. Show de bola. A Almeida Energy colocou aqui, ó, eu estou dentro. Parabéns, meu querido. João colocou, estou dentro. O Wagner colocou, estou dentro. É isso aí, time. É fazer o que tem que ser feito para que a gente tenha resultados diferentes. O que você não pode fazer a partir de agora, tá? O que você não pode fazer a partir desse momento? Primeiro, você assume o comercial. Então, Kaique, eu entendi tudo. Já entendi quais são os números que eu preciso olhar.
e agora eu vou fazer o script, eu vou treinar diariamente meu time, eu vou criar os resultados. Você vai assumir 100% das responsabilidades. Você olha a contratação. Você não pode ter esse erro porque, de novo, você está sendo o centralizador. Segundo, você contrata um gerente e fala assim, ó, meu querido, agora é com você. O gerente assume 100% das responsabilidades que seriam suas. O gerente comercial não está com o dedo na reta porque a empresa não é dele. O gerente comercial não tem o conhecimento necessário para estruturar uma empresa, para estruturar um time. O que mais eu vejo é gerente comercial que veio da Rinode, não descriminalizando, né? não tendo preconceito, mas o que eu mais vejo é gerente comercial que é muito bom de garganta, é muito bom de motivação, bom de oba-oba, é muito bom de fazer batuque quando o time bate a meta, mas é muito ruim de olhar para dados, é muito ruim de olhar para CRM, é um cara que não tem rotina, é um cara que não é organizado, é um cara que não tem responsabilidade. A terceira opção. A opção é contratar uma máquina de estruturação comercial com a Salesforce. Aqui você recebe processo pronto. Aqui você tem agilidade na implementação. Aqui você não desfoca da execução ou se perde por novidades. Aqui você conta com a curva de aprendizado muito mais rápida, porque em vez de você aprender com seus próprios erros, você aprende com quem já errou lá atrás e ajusta todo dia máquinas de vendas. Tem um ponto importantíssimo, tá? Muitos de vocês que estão aqui já sabiam do que eu apresentei, já sabem da importância de processo, já sabem da importância de gestão. E o problema não é falta de informação, o problema é por falta de foco. Cada dia, novas informações, toda semana é um produto novo, é uma estratégia nova, é uma empresa nova que aparece. Tem muita gente que só não tem resultado porque perde o foco muito rápido. E aí que entra a Salesforce. A Salesforce está aqui para garantir que você não se perca no meio do caminho, para que você não abrace uma nova oportunidade a cada semana. Eu costumo dizer que a Salesforce vai ser o teu personal trainer, né? A gente vai garantir que você faça o exercício certo, com a postura certa, com a intensidade certa, na volumetria certa, que você venha todo dia que você tenha um resultado. Não é só você pagar a mensalidade da academia que você vai ter um resultado, você tem que ir. Mas se você tiver um personal do teu lado, te apoiando, te motivando, corrigindo junto com você certo. A pergunta aqui é, quem cobra de quem cobra? Né? Quem cobra de você? E por mais que a Salesforce entenda e conheça muito o processo, eu também passo por dificuldades aqui na minha operação. E por isso eu tenho outros mentores que me ajudam. Então, mentoria também compra mentoria. E por mais que você conheça muito o seu mercado, eu tenho certeza que, comercialmente falando, tem muito a melhorar. O que eu tenho que fazer aqui, o que eu trouxe para vocês aqui é uma mudança de realidade, para que você saia de um negócio que depende de você, onde você tem pouca previsibilidade, e comece a se tornar um negócio com previsibilidade, lucratividade e escala. Um negócio que é sustentado não por você, mas por processos e sistemas comerciais. E quando você acerta, time, é isso aqui que acontece. O Vinícius da Cactus, por exemplo, ele em 30 dias de consultoria conseguiu fazer 50% do resultado de um ano inteiro de operação. O José Carlos, franqueado da Poemais, ele fez R$500 mil em 30 dias. Ele saiu de uma média de 70 a 80 mil reais, que era o processo antigo dele. Implementamos uma estratégia nossa chamada Pico de Vendas, e ele conseguiu em 30 dias fazer 22 vendas, implementando o método gestão. E não só o José Carlos nem o Vinícius, mas também o Thiago Delonissan, que não apenas aumentou o resultado, mas construiu uma máquina previsível, com processo, com CRM, com script, com o time de vendas. Aqui, o Thiago começou a dormir bem, começou a ter previsibilidade, começou a entender que o negócio dele não dependia mais dele para acontecer.
e sim de um processo que é de forma natural e orgânica. Esse processo, time, ele acaba se tornando tua cultura, porque cultura é consequência de rotina e rotina é consequência de processo. Então, se tu tem processo e você acompanha esse processo, isso se torna rotina e a tua rotina, como consequência, vai se tornar a tua cultura. E é por isso que eu faço um convite a todos que têm pressa em crescer. Então, se você é uma empresa, né, uma empresa de um dono só, e precisa gerar caixa para poder escalar, nós temos um programa de estruturação que vai te levar para os primeiros 50 a 200 mil em 60 dias. Esse é o nosso programa Next 10X. Então, seu empresário, se você é sozinho na tua operação, se você não tem outros sócios, ou se você não tem outros vendedores, a SolarForce tem um produto exato para o teu momento. Se você está sofrendo com alto custo de tráfego pago, lead desqualificado e com ticket médio baixo, nós temos a mentoria que vai te ajudar a alcançar dos 150 a 300 mil. Se você tem uma equipe comercial com baixa eficiência, recebe muito lead do tráfego pago, mas não converte, e sente que precisa de ajuda para escalar, temos o programa certo para você. Ou, se você é um empresário, está na fase de escala e quer refinar o processo, né, quer dar o double check, né, quer ter mais alguém para poder validar o que você já está fazendo, temos a consultada especificamente para você, que vai te levar dos 5 aos 15 milhões todos os anos. Então, a SolarForce, time, tem a solução para você que é sozinho ou para você que quer alcançar os 15 milhões por ano. E eu estou liberando aqui agora uma agenda dos nossos especialistas, né? A minha agenda e a agenda dos nossos especialistas, para que você tenha um raio-x 360 do seu negócio, onde a gente vai olhar as estratégias, os canais, os indicadores e todos os funis. Vamos personalizar um plano de ação personalizado para você e te trazer a proposta que mais se encaixa no teu momento. Então, se aplique agora, fale com o time, receba uma análise completa do teu negócio e faça parte do time dos mais de 400 integradores que fazem parte da SolarForce. Beleza? É só é só ligar a câmera, apontar para esse QR Code que está na tua frente, né, e fazer o seu cadastro, tá? Eu vou escolher 5 integradores para eu próprio fazer análise. Então, preencha o formulário. Vou mandar aqui no lado. Formulário consultoria individual gratuita, tá, time? Então, eu vou disponibilizar a minha agenda e a agenda dos nossos especialistas para construir um plano personalizado para você. E nesse plano, a gente vai fazer um raio-x 360. É nada mais, nada menos do que tirar uma foto da tua operação comercial agora e a gente construir um plano ideal. O João falou aqui, ó, entrei no Next sexta-feira faz 7 dias. Vou falar contigo no WhatsApp. Joãozão, seja bem-vindo, meu querido. Tamo junto nessa. Pode falar comigo no WhatsApp. Eu sempre falo com o meu cliente que eu sou do sindicato dos clientes, tá? Se você quer reclamar da mentoria, quer reclamar do consultor, quer reclamar da fala comigo pelo WhatsApp, que eu tenho certeza que vamos conseguir te ajudar. O Eu está aqui, tamo junto. A Almeida Energy já fez o cadastro. Então, time, é isso.